Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses mostra a supremacia de Cristo em tudo. Amados, dando prosseguimento à nossa série Livros da Bíblia, a nossa intenção é entregar um panorama claro e organizado do que Paulo quis transmitir aos colossenses, permitindo uma compreensão completa e aplicável para nós nos dias de hoje. Você não perde por me acompanhar até o fim, pois este vídeo traz uma visão ampla da carta de Paulo aos Colossenses de forma fácil e acessível a todos. Vamos começar? Quinquagésimo primeiro livro da Bíblia e 12º do Novo Testamento. Colossenses é uma epístola de Paulo que se destina à igreja da cidade de Colossos, na região da Frígia, atual Turquia. Paulo escreveu a carta durante o período de sua prisão em Roma, por volta do ano 60-62 d.C., com o auxílio de seu cooperador, o jovem pastor Timóteo. A tradição cristã primitiva reconhece Paulo como o fundador da igreja local em Colossos, fruto de sua missão evangelística na região. Provavelmente no final de sua segunda viagem ou início de sua terceira viagem missionária. Epáfras, um fiel colaborador e natural de Colossos, permaneceu ali como líder pastoral daquela comunidade. Esta igreja se reunia na casa de Filemon, um cristão influente e amigo pessoal de Paulo. A carta foi motivada por uma preocupação pastoral. Epáfras havia procurado Paulo em Roma, enquanto Paulo ainda estava na prisão, para relatar o surgimento de heresias e ensinamentos enganosos que ameaçavam a fé da igreja. Em resposta, Paulo escreve aos Colossenses com o propósito de corrigir desvios doutrinários e reforçar a centralidade de Cristo em todas as coisas. Ao longo dos 4 capítulos e 95 versículos, Paulo exalta a supremacia, a suficiência e a divindade de Cristo, elementos que fazem desta carta um dos documentos dentro da cristologia mais profundos do Novo Testamento. Colossenses também é uma carta prática. Além das correções doutrinárias que Paulo faz, ela apresenta orientações claras para a vida cristã. Instruções sobre como viver em família, no casamento, no trabalho e na igreja. Paulo mostra que a verdadeira espiritualidade não se baseia em rituais, em regras humanas ou em filosofias vazias, mas em uma vida transformada por Cristo. Como ele mesmo escreve: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses 2:8. E mais adiante, Paulo nos lembra da ética do reino, baseada no amor, no perdão e na compaixão. Vistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Assim como o Senhor os perdoou, perdoem também uns aos outros. Colossenses 3:12 e 13. Portanto, nesta carta encontramos um chamado à maturidade cristã, um alerta contra os desvios da fé e uma exortação a viver de forma coerente com a nova vida em Cristo. Colossenses é um convite à centralidade de Jesus. Nele tudo começa, por ele tudo existe e para ele tudo converge. Colossenses mostra a supremacia de Cristo em tudo. Embora o livro de Colossenses seja breve, inclusive dá para ler toda a carta de uma só vez, seu conteúdo é denso e repleto de ensinamentos essenciais para a vida cristã. Por isso, nosso estudo será dividido em 5 partes principais. Começaremos pelas saudações iniciais, seguidas da parte doutrinária que destaca a supremacia de Cristo e os perigos das falsas doutrinas. Depois abordaremos as instruções práticas para o dia a dia do cristão. Em seguida, veremos as saudações finais com recomendações pessoais de Paulo. E, por fim, uma conclusão panorâmica que amarra todos esses temas, reafirmando a centralidade de Cristo em nossas vidas.
Colossenses, parte 1. Saudações iniciais. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, escreve esta carta enquanto está preso em Roma por ordem do imperador Nero. Dirigindo-se aos cristãos da igreja em Colossos, ele começa expressando gratidão a Deus pela fé e amor demonstrados por essa comunidade, ressaltando sua oração constante para que cresçam em conhecimento e sabedoria espiritual. A igreja em Colossos, provavelmente fundada por Paulo, segundo a tradição cristã primitiva, por volta de 52 ou 53 depois de Cristo, agora está sob os cuidados de Epáfras, um colaborador e discípulo fiel de Paulo, que levou os ensinamentos do evangelho para aquela região. Paulo, mesmo distante, mantém um forte vínculo espiritual e pastoral com eles, motivando-os a perseverar firmes na fé em Cristo. Logo no início do capítulo 1, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e menciona Timóteo como seu irmão e colaborador. Logo em seguida, dirige-se aos irmãos fiéis, demonstrando carinho, respeito e reconhecimento da fé da igreja de Colossos. O tom da saudação corre por todo o capítulo e revela o cuidado pastoral de Paulo, além de uma profunda esperança no crescimento espiritual daquela igreja. Ele reconhece a caminhada de fé dos colossenses e busca encorajá-los a permanecer firmes diante dos desafios que enfrentam, preparando o terreno para os ensinamentos profundos que virão na sequência da carta. Colossenses, parte 2. A supremacia de Cristo e o combate às falsas doutrinas. Começamos nossa análise no capítulo 1, a partir dos versículos 15 a 20, que Paulo dedica a descrever a grandiosidade de Cristo. O texto diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, poderes ou autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1, 15, 20. Neste trecho, Paulo revela várias verdades fundamentais. E Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Ele não é apenas um profeta, mas a própria imagem de Deus, um título que no contexto judaico-cristão confirma sua divindade. Ele é o agente da criação. Tudo foi feito por meio dele e para ele, confirmando sua preexistência e autoridade universal. Essa afirmação está perfeitamente alinhada com o que encontramos em João 1, onde podemos ler: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versos 1 a 3. Isso mostra que tanto Paulo quanto João reconhecem e proclamam a centralidade de Cristo como Deus criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo, o que indica sua liderança e autoridade espiritual. Da sua ressurreição é a garantia da primazia e da vitória definitiva sobre a morte. Finalmente, o propósito de Deus em Cristo é a reconciliação de todas as coisas, trazendo paz e restauração pelo seu sacrifício. Esse trecho é uma das declarações mais claras da cristologia paulina. Colossenses 1, versículos 15 a 20, é um texto essencial para ser usado ao se combater as heresias que buscam diminuir ou deturpar a pessoa de Jesus Cristo. O ministério de Paulo, Colossenses 1, 24 a 2, 7.
Depois de exaltar a supremacia de Cristo, Paulo fala sobre seu papel como servo da igreja. Ele afirma que se alegra ao sofrer por causa do corpo de Cristo, pois entende seu sofrimento como parte do seu chamado apostólico. Verso 1, 24. Paulo recebeu de Deus a missão de revelar um mistério antes oculto, agora revelado. Cristo em vocês, a esperança da glória. Verso 1, 27. Essa verdade mostra que os gentios também fazem parte do plano de salvação, e isso era central em sua pregação. Seu objetivo era claro: proclamar a Cristo e apresentar a todos maduros nele. Verso 1, 28. E para isso ele se dedicava intensamente. Ao iniciar o capítulo 2, Paulo expressa seu cuidado pastoral pelos colossenses e demais igrejas, desejando que fossem fortalecidos, unidos em amor e convictos da verdade. Ele diz: Cristo é o segredo de Deus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Verso 2, 3. E conclui com um apelo: assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Verso 2, 6. Firmando raízes nele e transbordando de gratidão. Agora, avançando dentro do capítulo 2, Paulo continua sua argumentação, advertindo os colossenses para que não se deixem enganar por filosofias humanas ou tradições religiosas vazias, pois, mesmo que aparentem sabedoria, nada tem a ver com o poder da verdadeira vida em Cristo. Colossenses 2, 8 a 10. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vocês estão completos nele, que é a cabeça de todo principado e autoridade. Aqui Paulo apresenta duas advertências fundamentais. Cuidado com o engano. Muitas filosofias e tradições humanas podem parecer sábias, mas desviam o crente do evangelho genuíno. A suficiência de Cristo, nele habita toda a plenitude da divindade, não falta nada para a salvação e a maturidade espiritual. Estar completo nele significa que nenhuma outra doutrina ou prática é necessária para a nossa comunhão com Deus. Colossenses parte 3. Instruções práticas para a vida cristã. Colossenses 3, 1 a 4, 6. Após estabelecer a supremacia de Cristo e alertar sobre os perigos das doutrinas falsas, Paulo agora convida os colossenses a uma vida coerente com essa nova realidade espiritual. A tônica dessa sessão é: vocês morreram com Cristo e agora vivem para Ele. Logo no início do capítulo 3, Paulo escreve: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. A ideia é clara. O comportamento do cristão deve refletir a transformação operada por Cristo. Paulo então apresenta dois movimentos espirituais importantes: abandonar o velho eu e revestir-se do novo eu. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Colossenses 3:5. Abandonar o velho eu. Paulo lista práticas como imoralidade sexual, impureza, ganância e ira. Essas atitudes pertencem à velha natureza do homem e devem ser eliminadas da vida do crente. Isto é um chamado à santidade e à separação do mundo. Revestir-se do novo eu. Depois de alertar sobre o que precisa ser abandonado, Paulo mostra aquilo que deve ser cultivado. O ponto alto desta sessão é o amor. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Colossenses 3.
versos 12 e 14. Paulo está dizendo que a nova vida em Cristo se manifesta através do nosso relacionamento com os outros, especialmente dentro da comunidade cristã, seguindo o mandamento de Jesus em João 13:34. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Instruções para a vida em família e no trabalho. A partir do verso 18 até o verso 25 do capítulo 3, Paulo aplica o evangelho às relações familiares e sociais. Paulo ensina: esposas devem respeitar seus maridos, maridos devem amar suas esposas, filhos devem obedecer aos pais, pais devem criar os filhos com paciência e não irritá-los para que não desanimem. Servos empregados devem obedecer com sinceridade e senhores, patrões, devem tratar os servos com justiça. Esse trecho mostra que o evangelho afeta todas as esferas da vida, não apenas o culto, mas o lar, o trabalho, na escola ou na faculdade, enfim, em todas as nossas relações cotidianas. Perseverança na oração e bom testemunho. Paulo reforça a importância da vida de oração e do testemunho diante dos de fora. Sejam perseverantes na oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Colossenses 4, versos 2 e 5. Colossenses, parte 4, saudações finais. Colossenses 4, 7, 18. Nesta última parte da carta, Paulo menciona diversos nomes de cooperadores e envia recados específicos. Esse trecho nos lembra que a fé cristã é vivida em comunidade e que o ministério nunca é um trabalho solitário. Logo no verso 7 e 9, Paulo fala de Tíquico, que foi o portador da carta, e ele também menciona Onésimo, que acompanhava Tíquico na viagem entre Roma e a cidade de Colossos. Onésimo era um escravo fugitivo que havia se convertido em Roma através do ministério de Paulo e agora retornava à cidade de Colossos como irmão em Cristo. Sua história é tratada com mais detalhes na carta de Paulo a Filemão, uma verdadeira revolução silenciosa sobre reconciliação, perdão e igualdade no corpo de Cristo. Inclusive, já temos um vídeo aqui no canal sobre essa carta chamado Filemão, a Revolução Silenciosa de Paulo. No final deste vídeo, vai aparecer um card na tela com o link direto para você assistir e entender melhor essa história. Paulo encerra sua carta mencionando vários colaboradores que estavam com ele em Roma, no período em que escreveu aos Colossenses. Ele cita Aristarco, João Marcos, sim, o mesmo autor do segundo evangelho, Jesus chamado Justo, Epáfras, o fundador da igreja de Colossos, Lucas, o médico amado e autor do evangelho de Lucas e do livro de Atos, e também Demas. Esses irmãos enviavam saudações à igreja, demonstrando comunhão e apoio espiritual. É interessante perceber que, mesmo com doutrina sólida e autoridade apostólica, Paulo valoriza profundamente o relacionamento e a colaboração de todos no corpo de Cristo. Ele termina a carta com um toque muito pessoal. Saudação com minha própria mão. Paulo, lembrem-se que estou na prisão. Que a graça esteja com vocês. Colossenses 4:18. Essa frase final revela tanto a humildade quanto a coragem de Paulo, que mesmo preso, continua encorajando e edificando a igreja. Amados, estamos chegando ao final de mais um vídeo para o canal Teologia Fácil. Neste estudo, fica evidente que a carta aos Colossenses, apesar de curta, é profundamente rica em conteúdo teológico e prático. Paulo escreve com o coração pastoral, preocupado com os perigos que rondavam aquela igreja, heresias, tradições humanas e filosofias vazias que ameaçavam a pureza do evangelho. Desde o início, o apóstolo exalta a supremacia de Cristo, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, cabeça da igreja e aquele em que habita toda a plenitude divina.
ele lembra aos colossenses que não é por meio de regras humanas ou esforços próprios que se alcança a salvação, mas pela fé em Cristo, que nos redimiu na cruz e nos deu nova vida. Além disso, Paulo demonstra que a fé verdadeira se reflete na prática diária, nas relações familiares, profissionais e comunitárias. Paulo exorta a viver com amor, humildade, perdão e dedicação, como pessoas que já morreram para o mundo e agora vivem para Deus. Essa carta é um chamado para centralizar nossa vida em Cristo, não apenas em palavras, mas em atitudes. Cristo é suficiente, Ele é tudo, e é nele que devemos firmar nossa fé e moldar nossa conduta. Se você chegou até aqui, eu oro para que Deus continue falando ao seu coração. Paulo desejou aos colossenses crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração e fiquem com Deus. Na tela você encontra um card, onde você pode tocar para ser direcionado para assistir ao vídeo sobre a carta de Paulo a Filemon. Não perca! E também não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para seus amigos e familiares. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.